Boa noite, pessoal de casa. É um prazer estar com vocês aqui para a gente poder compartilhar a palavra de Deus mais uma vez. Eu tô tirando o púlpito, tá, gente? Porque ele é quase do meu tamanho. Então, aí eu vou ficar escondido aqui atrás, tá? Então, mais uma vez, é muito bom estar com vocês aqui, ainda que de maneira remota, pelo Facebook. Então, se você puder, já compartilha com seus amigos aí o link, para que outras pessoas também possam ser abençoadas com louvor, com a palavra, com as orações. Tá legal? Eu queria que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia, em Colossenses capítulo 2. Tá? Colossenses capítulo 2. A gente vai ver apenas 2 versos aqui, esta noite. Colossenses capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. E vai dizer assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo, Senhor Jesus, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém. Só esses 2 versículos. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra. Peço que o Teu Santo Espírito possa falar em cada coração. No nome de Jesus, usa a minha vida com poder e aguça os nossos ouvidos, Deus. Transforma as nossas vidas através da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de indicar para você um filme que eu estive assistindo nessa última semana. É um filme que eu gosto bastante. Eu assisti já umas 5 vezes. Ele chama O Homem nas Trevas. Ele tem no Netflix, então você pode assistir esse filme. E eu vou usar um pouquinho desse filme para a gente poder estudar um pouco esses 2 versículos, tá? Vou dar um spoiler aí do filme, mas isso não vai perder a surpresa do filme. Esse filme, O Homem nas Trevas, fala de um veterano de guerra. Ele é um senhor. Ele foi para uma guerra, voltou. Então ele é visto como um herói de guerra. E ele perde a sua visão. Ele fica cego. E ele só tinha uma filha. Então um veterano de guerra perde a visão com uma única filha. Acontece que em um acidente de carro, a sua filha morre. E esse acidente é causado por uma outra mulher, uma outra adolescente, né? Filha de uma família rica. Então esse veterano de guerra, cego, com uma única filha, sem mais nenhum parente na terra, ele perde a sua filha para uma outra adolescente, de uma família muito rica, e ele recebe uma indenização, mas ele não vê justiça nessa situação toda. Por conta de toda a sua vida, de todo o trauma da guerra, da sua cegueira, por conta de perder o bem mais precioso que ele tinha, que era a sua filha. Então ele não acha justo aquela menina, por ser filha de uma família rica, né, por estar numa família rica, não ser presa. E ele sofre muito com isso, e ele, mais para a sociedade, ele é visto como um herói. Em um determinado momento do filme, se descobre que esse veterano de guerra, ele sequestra essa menina que atropelou, né, que causou o acidente e matou a sua filha, ele sequestra ela, e ele quer gerar um novo filho, uma nova filha, através dessa menina. E ele fala assim: você tirou a minha filha e você vai me dar outra. Então ele, de uma maneira muito grosseira e artesanal, ele faz uma inseminação nessa menina. E ele então engravida ela porque ele quer de novo a filha dele. É meio chocante o filme, mas esse filme me chamou muita atenção porque em um determinado momento alguém fala para ele assim: você não pode fazer isso, inconformado com a situação, porque acreditava que ele era um herói, alguém que defendeu a pátria e tudo mais, e vê ele naquela situação, sequestrando uma outra pessoa, abusando sexualmente daquela pessoa para poder ter uma filha novamente. Ele fala assim: meu Deus, que você é louco, você está fazendo isso, você não pode fazer isso. E ele solta uma frase assim que me marcou muito. Ele falou assim: quando você assume que Deus não existe, você pode fazer qualquer coisa. Quando você assume que Deus não existe, você pode fazer qualquer coisa. Aquele homem não cria em Deus. Aquele homem era um ateu. E para ele, quando ele é confrontado com essa ideia de que Deus não existe, então, diante de um sofrimento extremo, que foi perder a sua filha, perder a sua visão, então ele assume qualquer possibilidade
para poder retomar a sua vida, para poder ter de volta aquilo que ele perdeu, porque ele não cria em Deus. Então, quando ele não crê em Deus, ele perde todo o alicerce moral, ele perde a noção daquilo que é certo e errado, e ele toma medidas extremas para aliviar a dor, porque ele não cria em Deus. Só que nós cremos em Cristo Jesus, nós cremos em um Criador, nós cremos em um Pai amoroso. E qual que é a diferença para nós quando a gente está diante de um sofrimento extremo, diante de uma retomada após um evento traumático na nossa vida? É isso que a gente vai aprender hoje. Esse homem, que o nome dele nem é mencionado no filme, mas esse homem cego, ele assume que ele pode fazer qualquer coisa, seja certo ou errado, para poder retomar a vida dele diante de um sofrimento. Mas nós temos a palavra de Deus, nós temos Cristo crucificado e ressurreto para nos ajudar a retomar a nossa vida. Então, se você está nesse processo de retomada, se você está vivendo, se você está diante de um sofrimento, tá? Aqui, nessa carta de Colossenses, capítulo 2, ela é usada por um povo que estava usando outras coisas senão Cristo para buscar salvação. E nós vamos estudar um pouquinho hoje, eu vou ler novamente o texto. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Primeira coisa que a gente vai entender aqui é que a nossa retomada, a retomada da nossa vida depois de um evento traumático, ou quando a gente ainda está iniciando a nossa caminhada cristã, a nossa retomada e o nosso início de caminhada tem que ser em Cristo, o Senhor. E parece óbvio isso, mas não é. Não é. Porque na prática a gente tem colocado muitas coisas que não seja Cristo, o Senhor. E é muito importante a gente entender quem que é o Cristo. Porque Paulo fala assim, Jesus Cristo, Cristo Jesus, vírgula, o Senhor. Na minha versão está dessa maneira. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 53. A gente vai passear um pouquinho pela palavra de Deus e a gente vai entender o porquê disso no item 3 dessa pregação. Por que a gente abriu em alguns textos, tá? Então, Isaías 53, a gente vai ter ali a imagem de quem foi Jesus Cristo. Isaías 53, a partir do verso 4. Vou voltar um pouquinho, a partir do verso 3. Jesus Cristo, o homem que nasceu aqui na terra, encarnado, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Esse é Cristo Jesus encarnado aqui na terra. Essa figura rejeitada, desprezada. Esse homem experimentado no sofrimento. Mas olha uma outra coisa. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Esse é o Cristo que nós precisamos fundamentar a nossa retomada. É esse o Cristo que nós precisamos fundamentar o nosso início de jornada. O Cristo que desceu dos céus, foi encarnado na terra, sofreu, foi experimentado na dor, foi esmagado pelo próprio Deus por mim e por você. Parece óbvio falar de Jesus, mas às vezes a gente esquece do sofrimento. A gente às vezes esquece daquilo que ele passou em nosso lugar. Em nosso lugar. Ele não foi na cruz só pelo prazer de estar na cruz. Ele foi na cruz porque foi necessário ele passar por aquilo para que eu pudesse ser salvo. Salmo 96, abra sua palavra por favor. Salmo 96. Uma outra característica, Paulo fala, Jesus Cristo, vírgula, o Senhor. Ele é esse homem experimentado na dor? É, esse homem experimentado na dor. Ele sofreu, foi transpassado, esmagado na cruz? Sim, tudo isso. Só que ele continuou sendo Deus, ainda encarnado na terra. Ainda sofrendo, ainda sendo rejeitado, humilhado, ainda passando por aquilo que ele passou, ele continuou sendo Deus. Salmo 96, a partir do verso 4. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses.
todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Dei ao Senhor, ó famílias das nações, dei ao Senhor glória e força. Dei ao Senhor a glória devida ao seu nome. E entre nos seus átrios, trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo, e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exultem a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta, cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Ele é sofrido? É, mas ele reina. Ele veio encarnado e passou por aquilo que a gente passa aqui na terra? Sim, mas ele é soberano sobre tudo e sobre todos, e nós vamos o adorar, nós vamos dobrar o nosso joelho, todos os povos, todos os reinos vão confessar a glória de Deus. Esse é o Cristo, o Senhor, que nós devemos retomar a nossa vida. É diante dele, é diante dessa pessoa que sofreu em meu lugar, diante dessa pessoa que abriu mão do céu para poder me salvar. Volta lá para Colossenses, deixa sua Bíblia marcadinha lá. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele. A vida não é só momentos bons. A vida não é só glória e glória, não é só alegria, alegria, euforia. A vida tem luto, a vida tem doença, a vida tem pobreza, a vida tem escassez, a vida tem um monte de coisa. E muitas vezes a gente olha para Cristo e fala assim, nossa, ele me salvou, eu estou muito feliz, estou muito alegre quando a vida vai bem. E aí parece que a gente perde o sentido olhar para Cristo quando a gente está sofrendo. Sendo que é nesse momento que a gente deve mais se apegar a Ele. É porque Ele nos salvou, porque Ele é o único capaz de aliviar a nossa dor. Nessa parte, continue a viver nele, enraizados e edificados nele. É muito comum quando a gente passa por um problema, a gente fala assim, mas Deus não manda provação maior que a gente pode suportar. Mentira. Isso é uma mentira, uma má interpretação de algumas coisas. Quando fala que a gente não recebe alguma coisa difícil, maior daquilo que a gente possa suportar, está falando de tentação. Tentação. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, e Tiago, capítulo 1, 13, versículo 13, vai falar disso, da tentação. Que quando a gente é tentado pelo desejo do nosso coração, tá? Deus vai mandar o escape, Ele não vai deixar a gente ser tentado mais daquilo que a gente pode suportar. E ainda, no versículo de Tiago, capítulo 1, verso 13, vai falar assim, Deus não tenta ninguém, porque Ele não pode ser tentado pelo pecado, e Ele não vai tentar ninguém no pecado. Então, qual que é a diferença? É que a provação vem de Deus, e a tentação vem do nosso próprio coração pecaminoso, que deseja as coisas da terra. Então, há uma diferença. Então, quando você estiver passando por uma provação, lembre-se que você precisa da ajuda de Deus, é em Deus que você vai vencer essa provação. A tentação, de fato, ela não vem maior daquilo que você possa suportar, mas a provação sim. Vamos pegar alguns exemplos aí. Noé conseguiria vencer o dilúvio se Deus não tivesse já falado para ele, vai acontecer isso, 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 faça isso, isso, isso. Sem a força, sem a orientação divina, Noé ia conseguir na força do braço, naquilo que ele sabia da vida? Não. Moisés ia conseguir libertar o povo com as 10 pragas? Ele ia conseguir colocar o bastão na água e abrir o mar vermelho? Não. Mas que provação é essa que eu consigo vencer então? Que provação é essa que vem na medida certa para eu vencer? Não, não vem na medida certa. Ela vem numa medida em que você vai ter que se ajoelhar e clamar pelo socorro de Deus. Que Deus vai ter que te auxiliar, porque se você acha que você vence a provação com só a sua força, só com aquilo que você é capaz de fazer, e onde está então a glória de Deus? Onde está o favor de Deus? Se o mérito é todo seu. A provação ela vem justamente para a gente se ajoelhar, para a gente se render, para a gente se derramar na presença de Deus e clamar, Deus, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode.
Deus, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor consegue. Eu sei que o Senhor vai operar um milagre através da minha vida. Eu sei que o Senhor vai abrir uma porta. Eu sei que o Senhor vai me ajudar nessa situação. Eu sei que o Senhor vai me dar sabedoria para resolver isso. A provação nos leva ao pé da cruz. A provação vai nos levar a olhar para Deus como o único capaz de nos ajudar. Mas às vezes a gente tem recebido a aprovação de Deus e a gente olha para o nosso braço e fala assim, acho que essa eu consigo vencer. E se esquece que é em Deus que a gente vence, que é em Cristo que a gente passa por tudo isso. Então, lembra que quando você ouvir por aí, não, você não recebe dificuldade maior que você pode suportar, mentira. Você vai receber dificuldades maior que você pode suportar, justamente para que você entenda que você depende de Deus. Você depende de Deus. Próximo ponto. Retomando em fé, versículo 6 lá, comecinho do 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados neles, firmados na fé. Firmados na fé. Firmados na fé. Ora, e o que é fé? Há uma crença popular que às vezes a gente acha assim, que fé é aquilo que eu preciso ter para poder realizar uma coisa que eu acho impossível, mas que eu quero muito. Não. Não é essa fé que nós cremos. Não é essa fé que está escrita aqui na cruz, na palavra de Deus. Essa fé que é usada como instrumento para alcançar uma coisa, um objeto, uma situação que eu quero, às vezes egoísta. Não é essa fé que é ensinada por Paulo. Fé é eu crer que Cristo, Jesus Cristo, o Senhor, veio aqui na terra e morreu para me salvar, para me curar, para me transformar, para me dar uma nova vida, para trazer arrependimento. É a fé que eu tenho em Cristo, na obra de Cristo na cruz. E isso me leva a outras situações. A fé como instrumento para conseguir alguma coisa, e na maioria das vezes egoísta, essa não é fé que fala na palavra de Deus. Vamos abrir em alguns versículos aí. Efésios, um pouquinho para trás aí de Colossenses. Efésios capítulo 2, a partir do verso 8. Olha o que está falando sobre fé. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras. A fé não é instrumento para eu conseguir alguma coisa. A fé não é instrumento para eu agir de alguma coisa, para eu fazer alguma coisa. A fé é um instrumento para eu crer que Cristo morreu na cruz para me salvar, para me libertar, para que eu possa viver uma vida nele. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós as praticarmos. Olha para que serve a fé. A fé não serve para você fazer um financiamento maior e acreditar que você vai pagar. A fé não serve para você tomar uma medicação e falar assim, não, essa vai fazer efeito. Ou para você arriscar alguma coisa. Ou para você crer ter pensamento positivo que aquela situação vai acabar. Não. A fé é por meio da fé que eu creio que sou salvo. É por meio da fé que eu creio que Cristo me amou e morreu por mim. E isso vai refletir na minha vida diária. Isso vai refletir na maneira que eu encaro meus problemas. Isso vai refletir na maneira que eu vou retomar a minha vida. Eu não vou usar a fé como instrumento de barganha. Eu não vou fazer pensamento positivo para resolver um problema. Não, é por meio da fé que em Cristo eu sei que tudo eu posso naquele que me fortalece. É por meio da fé. Em Hebreus, vai ter alguns versículos lá falando sobre fé. Vamos abrir lá. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Olha lá. Capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
certeza das coisas, daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Percebe que a fé é um instrumento para eu crer naquilo que Cristo fez, naquilo que Cristo fará por mim quando o grande dia chegar. Não é para eu poder só fazer alguma coisa, é para eu crer em Cristo, na obra de Cristo na cruz. Capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É em Deus a nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé, que está escrito lá em Hebreus capítulo 12. Vira a página aí. Hebreus 12, verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Cristo é ele que produz essa fé em nós, e ele é o alvo da nossa fé. É em Cristo que a nossa fé nasce, é em Cristo que a nossa fé termina. Ele é a chave, ele é o ponto central da nossa fé. Não é um pensamento positivo em uma situação. Não é um pensamento positivo em alguma coisa que você quer muito. Não. A fé nasce em Cristo e morre em Cristo. Ela começa em Cristo e termina em Cristo. A nossa fé é o autor e o consumador, aquele que produz e aquele que usa a fé é Cristo. Volta lá para Colossenses 3, retomando no aprendizado. Então, primeiro, retomando em Cristo, o Senhor, retomando em fé e agora retomando no aprendizado. Verso 7, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. Aí fica um pequeno puxão de orelha, se você me permite fazer isso. Será que nós estamos aprendendo? Porque para eu ser ensinado, eu tenho que ter o desejo de aprender. Será que eu sei o que é fé? Será que eu sei o que é aprovação? Será que eu sei o que é salvação? Será que eu consigo abrir a palavra de Deus e ver algum versículo que fala sobre a minha salvação? Será que eu consigo provar e fundamentar a minha salvação na palavra de Deus? Eu preciso estar ensinado quanto às coisas de Deus. Paulo está falando aqui, como vocês receberam Cristo Jesus, continuem a viver nele, enraizados, firmados, pela fé, como foram ensinados. Ora, eu preciso aprender, eu preciso estudar, eu preciso me interessar. A oração é fundamental, o jejum é fundamental e o estudo da palavra é fundamental. É um tripé aí que precisa estar muito bem equilibrado. Tá? Porque senão até a minha oração ela se torna equivocada. Olha a importância disso. Vai um pouquinho aí para frente, Timóteo, 1 Timóteo. E eu gosto muito de Timóteo porque eu quero acreditar que eu era novo como ele. Eu quero acreditar que eu ainda sou novinho. Mas vamos lá, 1 Timóteo capítulo 4, vai falar aqui, ó, verso 13. Até a minha chegada, Paulo falando para Timóteo, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Será que eu tenho me dedicado à leitura? Será que eu tenho me dedicado ao estudo da palavra? Se eu quero estar firmado em Cristo Jesus, o Senhor, se eu quero agir mediante a fé, eu preciso aprender o que são essas coisas. Eu preciso aprender quem é Cristo. Eu preciso aprender qual foi a obra dele na cruz, quais são os efeitos da salvação na minha vida. Eu preciso aprender o que é justificação, o que é fé. Eu preciso aprender, que é sentar e estudar a palavra de Deus, assistir mensagem, vir na escola bíblica, perguntar. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Wesley, pela vida do pastor Isaac, pela vida do pastor Marcos, que quando cheguei na igreja, comecei a falar um monte de baboseira, perguntar um monte de baboseira, e a cada baboseira que eu falava, eles iam me confrontando. Não é assim, a palavra de Deus não fala isso. Não é assim, a palavra de Deus não fala isso. E com muita maestria foram me conduzindo, e eu
abriu assim, sabe, uma cortina na minha frente. Ainda em Timóteo, no capítulo 13, está falando da escolha dos presbíteros e dos diáconos. E eles têm que estar aptos para ensinar. É um dos requisitos. Por quê? Por que que para ser presbítero, para ser diácono, eu preciso estar apto para ensinar? Porque a igreja precisa aprender. Porque os membros precisam aprender. Porque é importante o ensino da palavra. Eu não posso negligenciar o estudo da palavra de Deus. Não posso. E vamos, o último verso em relação ao estudo, que é 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 13, olha que interessante. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir razão da esperança que há em você. Será que se alguém perguntar, por que você crê em Jesus Cristo? Você consegue abrir a Bíblia e responder? E é por isso, exatamente por esse motivo, que eu fiz questão de abrir em tantos versos bíblicos hoje. Que você abra a sua Bíblia, que você manuseie a sua palavra, para que a gente se acostume a conferir aquilo que está sendo pregado, para que a gente se acostume a ler o texto que está sendo pregado, para que a gente se acostume a manusear a palavra de Deus. É justamente porque a gente precisa aprender que a gente está fazendo esse exercício agora, de ficar abrindo um monte de texto da palavra de Deus. Foi intencional, não foi para você ficar aí folheando a Bíblia e amassando as folhas. Nesse verso aqui de 1 Pedro, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Só deixa eu fazer esclarecer esse verso, esse trecho. Quando eu falo santifiquem a Cristo em seu coração, não está falando para a gente santificar no sentido de purificar Cristo no nosso coração. Até porque isso é impossível. Como eu, um homem pecador, depravado, um homem sujo, com um coração corrompido, posso santificar Cristo? Impossível, não é? Isso é insano. Então, qual que é o significado de santificar Cristo em meu coração? Santificado significa separado. O que Pedro está falando é o seguinte: o Cristo no seu coração tem que ser separado. Ele tem que ser o único. Não pode ter nenhum outro Deus. Ele tem que ser separado de qualquer outra coisa. Não pode haver nada no seu coração. Separa Cristo do seu coração aí, tira as outras coisas e separa. Não pode conviver. Não é no sentido de purificar a Cristo, mas no sentido de que só deve existir Cristo no nosso coração. Ele é o único, ele é separado no nosso coração. E aí ele continua: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em você. Se só há Cristo no seu coração, você deve estar preparado para poder falar para as pessoas: só tem Cristo no meu coração por causa disso, 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 disso. Amém? Volta lá para Colossenses. O último ponto. Primeiro, então, retomando em Cristo Jesus o Senhor. Segundo, retomando em fé. Terceiro, retomando no aprendizado. E por último, retomando em gratidão. Vamos lá, verso 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Vamos abrir primeiro os textos que a gente vai ler sobre isso. Vai para frente aí, abre 1 Tessalonicenses. Verso 5, capítulo 16. Capítulo 5, verso 16. 1 Tessalonicenses, umas folhinhas para frente. Capítulo 5, verso 16. Alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Não é quando as coisas vão bem, é sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ora, como eu posso agradecer a Deus quando, por exemplo, no caso desse homem que eu falei do filme, a minha filha é assassinada, a minha filha é morta em um acidente de trânsito, quando eu não tenho mais visão, quando eu não tenho mais familiares na terra? Como que eu posso dar graça diante de uma situação como essa? A ideia é muito simples. E apesar de simples, um pouco difícil, trabalhosa. A gente vai ter que exercitar a nossa gratidão em relação a isso.
Eu consigo agradecer a Deus em qualquer circunstância quando eu coloco aquele momento que eu estou vivendo em perspectiva. Como assim? Se eu aprendi, como a gente entendeu no tópico anterior, se eu aprendi quem eu era, para onde eu ia, se eu aprendi que eu era um homem pecador, depravado, um homem que não tinha nada, que não era digno dos céus, mas que Cristo morreu na cruz e me salvou e eu vou para o céu por conta do sacrifício dele na cruz, então tudo aquilo que eu passo aqui na terra é pequeno demais diante daquilo que Deus já me deu em Cristo Jesus. Percebe que a circunstância que eu vivo é sofrida? É sofrida, gente. Eu não estou desmerecendo, eu não estou minimizando o sofrimento que a gente tem aqui na terra. Não estou fazendo isso. Até porque o sofrimento é instrumento para gerar perseverança no nosso coração. O que eu estou dizendo é que ainda no meio do sofrimento, ainda no meio da dor, eu consigo olhar para Cristo e agradecer pela dádiva da salvação. Eu consigo agradecer porque Ele me amou, porque Ele me resgatou, porque Ele veio aqui na terra e me salvou. Ele sofreu o que eu deveria sofrer, Ele me deu a vida que eu não mereço. O grande segredo para ter uma vida grata em qualquer circunstância é sempre lembrar que eu estava condenado ao inferno e Cristo me tirou de lá. Então aquilo que eu estou passando aqui na terra, ainda que dolorido, ainda que sofrido, ainda que talvez sem esperança, é pequeno, perto daquilo que Deus já me deu em Cristo Jesus. Filipenses 4. Filipenses 4, verso 11, fala assim, um texto muito conhecido, gente, muito conhecido, e muitas vezes também mal utilizado. Paulo está falando, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Percebe que eu posso em Cristo Jesus enfrentar qualquer circunstância. Não é só coisas boas. Eu não posso ter em Cristo, tudo posso naquele que me fortalece quando o carro é zero. Não, quando é uma carroça também. Eu posso viver uma vida escassa. Eu posso viver na pobreza. Eu posso passar por necessidade, eu posso passar pela doença. Paulo foi chicoteado, Paulo sofreu náufragos. E ele podia passar por tudo isso, porque ele estava fortalecido em Cristo Jesus, e não era na força do seu braço. Imagine se Paulo tivesse que enfrentar todas as situações que ele enfrentou, e ele não tivesse fortalecido em Cristo Jesus, mas só na força do seu braço, ele não ia conseguir passar. Por isso a gratidão ela vem de uma maneira muito constante na vida daqueles que entendem o que Cristo fez na cruz por eles. Porque a gente coloca em perspectiva, esse sofrimento aqui, ó, é dolorido. E Deus vai usar para transformar a minha vida. Mas apesar dessa situação, eu sou muito grato a Deus por aquilo que Ele já fez na cruz por mim. Volta lá para Colossenses. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Retome em Cristo Jesus. Retome em fé. Retome no aprendizado. Retome em gratidão. Retome a sua vida da maneira correta. Se você, depois de você, acabando aqui, você pode terminar de ler aí o verso 8. O verso 8, que vai falar assim, cuidado com as coisas que estão aí. Cuidado com as coisas que estão aí, que vocês não podem se deixar enganado. Toda saída, tudo é em Cristo. Tudo é em Cristo. Se você está pautado em Cristo, se você tem fé, se você aprende de Cristo, se você tem um coração grato, vai ser muito mais difícil você ser enganado com qualquer outra coisa. Para o homem cego desse filme que eu mencionei, O Homem nas Trevas, qualquer coisa, qualquer opção era uma opção para ele retomar a vida dele diante da perda da filha. Para nós que estamos em Cristo, qualquer opção não é uma opção. Só há uma opção. Só há um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Retome da maneira correta. Que o Senhor Jesus os abençoe. Que essa palavra possa encontrar um terreno fértil no coração de vocês.